quantos funcionários hoje, Aline? Hoje, depois da pandemia, eu enxuguei. Eu parei a pandemia com 20 funcionários e hoje nós estamos com um tamanho 3 vezes maior, mas com 10 funcionários. Não existe na nossa empresa aquilo, eu vou fazer só isso que me mandaram. Não, aqui você é um intraempreendedor. Tá. Ou você tem várias visões e trabalha dinamicamente. Ou para nós, assim, a base para uma empresa é vendas e financeiro, né? Gestão de números mesmo. Com 24 anos, você falou, comecei desde cedo. Sim, comecei desde cedo. 24 anos eu assumi a CELD. A gente é muito baseado em números. PJ não se mistura com PF. Então isso nunca aconteceu na nossa empresa. Nunca. A minha tomada de decisões sempre foi embasada com pessoas que sabem de coisas que eu não sabia. Então, peraí, se eu não sei, não dá tempo de eu estudar, então eu preciso de alguém que estudou e sabe mais do que eu nesse assunto específico para que eu decida o que é melhor para mim e pra minha empresa. Eu sempre fui uma pessoa que foquei muito no trabalho. Sempre. E isso é muito fácil para mim até hoje. Porém, hoje a gente tem muito conhecimento, muitos estudos que, primeiro é Deus, depois família e depois trabalho. Fala, né? Mude a sua narrativa e você muda a sua história. Então, que história que eu tô contando pra mim mesma que isso me dificulta. Porque nós só conseguimos ser íntegras e inteiras quando a gente olha com carinho pra cada unidade. Eu digo que é cada papel. Como que eu tô desempenhando como filha? Como que eu estou desempenhando? Eu me autoavalio. Parei de me autocobrar. Eu me autoavalio. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Arena da Riqueza. Esse podcast que tem foco em você, que é empreendedor, que já está no jogo, que quer começar a jogar, sendo aquela figura chamada dono do próprio negócio. E hoje, nesse episódio... Amor, como vai ser esse episódio? Fala pra nós. Esse episódio tá riquíssimo, né? Porque nós vamos ter um bate-papo, né? Uma entrevista, um bate-papo com uma empresária. E assim, o legal da gente conversar, tá, com uma pessoa do nível dela é que é de uma experiência absurda, mas é uma pessoa nova, meu. É uma pessoa nova. Aí a gente tem que entender como que se acumula tanta experiência em pouco tempo. Pegar essas respostas e converter em ação para nossa vida. Então, olha, se eu fosse você, já, assim, ó, para tudo que você está fazendo, tá? Dá atenção, porque vai ser aula, vai ser sacadas que a gente vai colocar para o dia a dia. Beleza? Então já curte, compartilha, bota para todo mundo que você conhece que tem algum negócio para poder assistir esse episódio. Então, vamos lá. Hoje a nossa convidada é a Aline Dalmolin. Ela é CEO da CELD Esportes. Seja bem-vinda, Aline. Obrigada por todos os elogios, as qualidades. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Né? Já nos conhecemos há anos e é sempre bom compartilhar. Né? Para nós mulheres, inclusive, eu estava lendo ontem, Mulheres Empresárias, vamos ver se Michele compartilha da mesma emoção. Para nós mulheres é muito difícil, às vezes, falar sobre os troféus da nossa vida. Às vezes é mais fácil para os homens. Eu ia te perguntar isso. É o nível de dificuldade fácil, que existe, porque de fato, para o homem, é muito todo simples. Jogo está feito para o homem. Né? Todo jogo, o tabuleiro está montado para o homem. Né? E quando a gente até conversa bastante isso, eu falo bastante isso com a Michele, a mulher, ela é um paradoxo, porque enquanto ela tem uma facilidade muito grande, por exemplo, até em rede social, de engajar mais rápido, tá? Mas existe um outro lado, né, que é o lado dos desafios. Como é que é isso, Aline? Exatamente. Como é que esses desafios, na tua percepção? Sim, os desafios para nós, mulheres, no meu ponto de vista, são ainda maiores, digamos assim. Porque para os homens, todo o mercado empreendedor flui. Porque são quantos milhões de anos os homens fazendo negócios? E são quantos milhões de anos que as mulheres vêm de uma longa trajetória de dor, né? Inclusive, hoje de manhã mesmo eu estava lendo a história até o Sandro vai saber contar melhor do que eu, mas de Sara, Jacó querendo ter filhos. Então era tudo muito animalesco no meu ponto de vista. Porém, isso está nas nossas memórias, está aqui. Então, para nós, mulheres, no meu ponto de vista, o desafio, a nossa personalidade precisa ser ainda mais empreendedora para suportar os desafios. Sim. Compreende? É uma educação, é uma base, tem que vir muito de berço. Tenho várias amigas, cada vez mais eu me aproximo das mulheres, né, dos cursos que eu estou fazendo, que eu amo estudar. E eu percebo que muitas vezes as maiores dificuldades das mulheres em aceitarem os desafios foram meninas que não tiveram isso de berço. Não tiveram um pai ali provocando. Não tiveram um pai dizendo, olha, é legal você entrar nesse mar e desbravar sozinha. Você consegue, eu tô aqui. É pouco esse incentivo, né? É pouco. Ou quase nada. Então, eu acredito que os desafios para nós mulheres realmente uma modelagem.
Não é porque eu também não tive isso na minha infância que eu vou forever ser CLT, não vou ser uma intraempreendedora, não vou trabalhar por variáveis, né? Vou ficar só cuidando de casa. Mas mesmo hoje, cuidar de casa, poxa, você faz o homem enriquecer. Faz a família enriquecer, não é verdade? Entender de gestão financeira, para mim, é básico hoje. Verdade. Hoje. Verdade. Né? E todos nós encontramos desafio. Fazer uma gestão financeira do lar, para mim, na empresa, é muito simples. Aí, às vezes, olham para a Aline, a Aline deve sim fazer a planilha financeira da casa dela com o pé nas costas. Não é bem assim. Eu também estou aprendendo, a gente está sempre se lapidando, né? Sim, os princípios são os mesmos, né? Os princípios são os mesmos, verdade. Isso. Inclusive, eu estou com uma colega que veio de São Paulo para uma situação bem difícil, de um relacionamento abusivo. E nós, mulheres, no curso, a gente se uniu. Nós falamos, não, você pode. Eu falei, vamos lá, a CELD em Balneário Camboriú transborda emprego. Falei, vamos lá, a gente se ajuda, vamos ser uma malha fina de apoio. E vamos, sim. Então, poxa, isso não quer dizer que ela sofreu tudo isso até uma altura da vida dela, que agora ela não vai poder ser uma empreendedora. Vai sim. É isso aí. Mas precisa modelar. Precisa modelar. Por isso que o canal de vocês é fundamental. E por isso que tem todo o sucesso que tem. Porque as pessoas cada vez mais precisam ouvir sobre isso, no meu ponto de vista. Então, a Aline é uma Aline que nasceu, se transformou. Ela foi sendo construída. Foi, com certeza. Não teve incentivo em casa. Eu tive. Você teve? Graças a Deus eu tive. E com certeza você passa Seus pais eram empreendedores? Meu pai. Seu pai? Meu pai tem a mente intraempreendedora, que eu digo. Tá. Ele foi por 20 anos contador, né, de uma grande rede de supermercados. Tá. Supermercados Vitória, aqui da nossa região. Era Santa Catarina, era o que dominava lá na década de 80, viu? Eu tô quase revelando a idade. Você era criancinha. Estava aprendendo a falar. Deixa. Então, lá ele ganhou muita experiência. Tá. E eu sempre o acompanhei muito. Saía da escola, via ele trabalhando, liderando um escritório, né, um departamento de mais de 30 pessoas. Então, eu fui acompanhando. E quando eu chegava em casa, eu tinha todo o acompanhamento da minha mãe, que cuidava da casa, que gerenciava o lar. Que dava essa retaguarda. Que dava essa retaguarda. Ela conta, ela ia em 3 supermercados, 4, para fazer pesquisa de preço. Sim. Naquela época. Mas na década de 80, óbvio, imagina inflação no talo. Inflação no talo. E mesmo ele trabalhando em um supermercado, ele falava, não, vai lá e pesquise. Vai lá e veja, a gente precisa economizar. Então, eu digo que a minha família cresceu muito na economia. Hoje, né, o meu pai conquistou tudo que ele conquistou na base da economia e dos investimentos certo, né? Legal. Isso. Então, ele me incentivou, sim, muito. Tanto que a empresa eu assumi porque foi fundação dele. A CELD. Ele que fundou. É uma empresa familiar. Legal. Sim, é uma empresa familiar. E tivemos várias tretas, né? Toda família tem tretas, né? Ele foi meu sócio por muito tempo. Ele foi teu sócio. Ele foi meu sócio por muito tempo. Pra quem não sabe, explica a CELD, o que é a CELD? Porque a gente vai passar aqui um take para vocês verem a dimensão do negócio. Vamos passar. Bacana, que bacana. Vamos passar. Então, a CELD é um clube esportivo que eu falo. Né? Porém, a gente não tem aquela barreira de entrada que comprar, né, a entrada e pagar a mensalidade fixa e tudo mais, não. As pessoas podem ir até a CELD e usufruir do serviço que quer. Eu quero apenas a escolinha do futebol. Você vai ter acesso àquilo. Eu quero apenas locar uma quadra de futebol coberta de grama sintética. Você faz um contrato mediante a esse serviço. Então, é um outro modelo de negócio, certo. Mas nós estamos, quando a gente vai fazer pesquisa de mercado, a gente fica mais ou menos ali comparados a clubes esportivos aqui da nossa região. Legal. Então, a gente tem academia, né, Mia? A gente tem pilates, temos fisioterapia, vários professores com várias metodologias diferentes de futebol, jiu-jitsu. Então, a gente está... Inclusive, escola de idiomas. Nossa, escola de idiomas? Escola de idiomas. São quantas modalidades esportivas, então? Temos uma quadra de areia. Olha, então a gente tem lá o beach tênis, o futevôlei, vôlei de praia, vôlei de areia. Temos o futebol em 4 dimensões de quadra. E temos também a academia, estão ali mostrando. Temos aulas de artes marciais e fisioterapia.
É isso. E tem o principal, né? Que é o churrasco, gente. Toda essa parte de comemoração. Olha a estrutura. Quantos funcionários hoje, Aline? Hoje, depois da pandemia, eu enxuguei. Eu parei a pandemia com 20 funcionários e hoje nós estamos com um tamanho 3 vezes maior, mas com 10 funcionários. Caramba, como que você fez isso? Não. Aí, aqui cabe um break na pauta. Não, top demais. Sim. Você está fazendo literalmente o que todo empreendedor precisa carregar, assim, ó, para cama, para dormir, pensando nisso. Fazer mais com menos. Mais com menos. Exato. O empreendedor que não carrega esse sentimento de fazer mais com menos, ele colapsa. Como que você chegou nesse ponto, Aline? Foi muito doloroso na pandemia, né? A demissão e ter que fechar as portas realmente, né? E ver a necessidade daquelas pessoas. E na recontratação, quando a gente viu que não iríamos fechar, não iríamos fechar as portas literalmente e que ia ter uma nova história, eu disse, eu quero trazer tudo que tem de mais moderno. Certo. Que o nosso caixa suporte. Certo. Né? Certo. Óbvio. A minha gestão é muito pé no chão. Sim, o caixa é um tom, né? Exatamente. Então, o que a gente trouxe? Aonde a gente pesquisou e viu aonde a gente mais tinha pessoas para entregar aquele serviço. E, óbvio, que era o bar e restaurante. Tá. O bar e restaurante era onde mais empregava. Quadras você consegue com o financeiro, com o gestor e tudo mais. Então, eu comecei a enxugar o organograma, literalmente. Certo. Comecei a unir funções, realmente. Então, para mim, né, os demais empresários que me respeitem, funcionários também, quem é um funcionário hoje, mas não existe na nossa empresa aquilo, eu vou fazer só isso que me mandaram e que está escrito lá na bonitinha da lei do Lula. Certo. Não, aqui você é um intraempreendedor. Tá. Ou você tem várias visões e trabalha dinamicamente, ou para nós não serve. Sim, você não escolhe aonde vai trabalhar em Balneário Camboriú, eu também posso escolher quem vai trabalhar comigo. É a cultura da empresa. É a cultura da empresa. Certo. Exatamente. Então, como que nós fizemos? Mudar cultura. Sim, exatamente. Mudamos cultura. Revolucionou, né? Mexemos na cultura. Eu olhei a cultura do fundador, daquele que sonhou. Eu trago muitos ensinamentos sistêmicos. A nossa empresa é muito sistêmica. Devo falar depois na próxima pergunta. Então, ali, eu olhei, ok, o que o fundador sonhou para a nossa empresa? Isso. Colocamos no papel. O que os cofundadores sonharam? Que, no caso, veio o meu pai e o meu tio que compraram o imóvel e deram sequência ao sonho do nosso fundador. Bacana. Como que é a personalidade deles? Colocamos no papel. O que eles não abrem mão numa gestão, no empreendedorismo? Bacana. E aí, o que a Aline também não abre mão? E ali eu cruzei esse quebra-cabeça, peguei os principais valores e montei a cultura. Legal. Você criou uma cultura organizacional própria. Própria, exatamente. Tanto que toda a nossa metodologia que eu falo de ensino, eu estou criando, porque daí eu treino a nossa equipe com base nesses 5 valores que que eu criei a partir dessa linha de raciocínio. Quais são esses 5 valores? Os 5 valores, o primeiro é união, né? Que a equipe unida, time unido vence o campeonato. Boa. Total sentido. Total sentido. Outro, família. Porque eu também trouxe muitos ensinamentos do futebol, porque a gente vê que os jogadores que mais têm sucesso são os que mais têm família, valores familiares. Base, apoio, acho que né? em qualquer atividade, cara. Qualquer atividade. Quando você negligencia uma base forte, você fica bambo, né? Fica bambo. Não tem propósito guardar tanta riqueza. Exatamente. Material e assim por diante. Então, família. Eu coloquei empreendedorismo. Tá. Eu chamo de empregadorismo. Empreendedorismo. Que é uma parte de, eu continuo sendo CLT, mas eu me esforço a tal ponto que eu consigo ganhar uma variável. Receber uma variável. Legal. E a gente começa a mudar políticas financeiras também. Aí tem essa questão carreirista também, né? Que você acaba entregando mais também, óbvio. Isso. Tem que se dedicar. Certo, Isso. legal. Então, por mais que seja uma empresa pequena e eu não tenho um plano de carreira tão grande quanto uma multinacional, uma empresa maior, eu trabalho com variáveis. Legal. Então, em 1 ano eu posso chegar aqui, em 2 anos onde que eu posso chegar, e benefícios. Então, eu comecei. Por quê? Porque em Balneário Camboriú a gente tem um mercado com muito comércio, muito concorrido. E a maioria deles, para sobreviver aqui, tem que ter dois empregos.
Sim. Então eu disse, então, por que ao invés de ter 2, eu não te pago bem e você entrega mais para mim e eu fico sem inchar minha folha de pagamento? Exatamente. Né? Foi na contramão. Isso, eu vou crescendo o faturamento, mas vou crescendo folha de pagamento, mas com os mesmos, até o limite dele e tudo, enfim, sempre com equilíbrio. Então, união, família, empreendedorismo, nós trabalhamos muito também com a questão de segurança. E aí a gente foi trabalhando, poxa, mas segurança, como é que vai trabalhar um valor segurança? Por isso que, às vezes, quando, falar para o pessoal que está nos assistindo, às vezes o valor não sai de primeira. Você tem que ir ali em cima daquele valor, vai trabalhando, tá? Mas quais as ações e tudo. E aí veio a disciplina. Porque também um jogador só chega onde chega, ou um empreendedor, um empresário chega onde tem disciplina, né? Então, são esses 4 valores. E o outro... Meu Deus, me fugiu agora. União, família, empreendedorismo, disciplina. E tem mais um que eu já falo. Falo que fugiu. Certo. Já fugiu, porque eu fico lembrando dos treinamentos. Eu faço imersão também. Daí eu faço imersão. Coloco eles todo sábado lá. O sábado inteiro a gente fica fazendo curso. Todos esses cursos que a gente faz, eu entrego para eles em cima desses valores, dessa metodologia e tudo mais. Essa é uma base forte legal. sua, né? De buscar esse desenvolvimento, né? Até acompanhei uma imersão que você fez com o Anthony Robbins, né? Na Espanha. Eu tinha que ir. Que era teu sonho, né? Cara, vale a pena, né? Eu tinha, e vou de novo. Vou de novo. Senão esse ano que vem eu vou. Foi o primeiro, né? Foi o primeiro. Eu peguei o primeiro curso dele de entrada. Que é onde ele passa um dia de cada curso. A Tony é fantástica. A gente, em 2019, lembra que a gente se preparou para ir tudo, mas aí, na sequência, veio a pandemia. A pandemia mudou um pouco os planos. Assim, esse ano a gente está com alguns planos, assim, eu quero fazer... A gente está bem, que tem alguns projetos, estão em andamento, está bem corrido, mas é muito transformador, né? Porque você está do lado de um cara que ele tem... o Antônio dá conta das empresas, são 70 empresas que ele tem hoje. Olha, eu sei que ele tem uma ilha, né? Fiji, onde ele dá a maioria dos cursos. Agora ele comprou essa ilha lá na Nova Zelândia. Lá. Não sabia. Eu sei que Fiji é a ilha acho dele. Que ele tem 70 empresas. E, cara, o faturamento desse homem é absurdo. É absurdo. É absurdo, é muito alto o faturamento dele. A energia dele é a mais absurda ainda. E o Anthony Robbins tem quantos anos? O Tony Robbins. Tem quantos anos o Tony Robbins, gente? Imagina. Olha, pelos nossos cálculos que a gente começou a fazer, acima de 55? Eu acho que isso tem mais 60 anos. Eu não sei ao certo. Também mas não. Mas o nível de energia é absurdo. Mas, Aline, vamos lá. Aí tá, você demorou quanto tempo para poder chegar a essa conclusão? Assim, há quanto tempo você está na empresa? Você está desde sempre? Não, 16 anos. Há 16 anos. Após 2 anos da fundação, eu assumi. Tá, e o que você fazia antes? Antes eu morava na Europa. Tu estava na Europa? Estava na Europa. Mas tu já tinha negócio na Europa, não? Não. Eu fui, sabe o intercâmbio? Eu fui como intercambista. Tu foi intercâmbio. Fui. Tá. Fui para ficar 9 meses, acabei ficando mais e mais. E quando eu estava decidida a voltar, eu tive uma oportunidade de emprego muito bacana lá, que era estudar marketing. Tá. Né? A empresa onde eu trabalhava era uma indústria e que trabalhava para tirar a umidade do ar, tanto no mercado bélico, quanto também no mercado comercial. E ele queria muito conexões com os Estados Unidos. Eles queriam fazer isso. Uhum. Então, aí eu tive a oportunidade de aprender marketing lá em Londres. Então, foi onde eu me encantei. Estava em Londres? Eu estava em Londres. Ah, tá. Legal. Foram 3 anos e meio em Londres. E lá eu me encantei por marketing. Eu fui lá achando que eu ia ser jornalista. Por isso que eu adoro esse cenário. Ah, tu gostava de jornalismo. Aí eu morei com uma coreana, que a gente se conheceu na universidade, né? Que eu também fiz alguns cursos pela universidade de Westminster. E aí ela estava fazendo mestrado em jornalismo. Uma coreana inteligentíssima. Eu olhei o que ela estava passando e eu falei, eu não quero isso para mim. Gostei na teoria, mas não gostei na prática. Mas não gostei da prática. A minha formação é jornalismo. Olha que bacana. Eu entrei na comunicação social por publicidade e propaganda. E na época, eu não sei se ainda existe hoje, não podia mudar. Tinha até um certo período, até 1 ano e meio. Podia, Aí quando deu 1 ano e meio, eu passei para jornalismo. Mas não era uma opção minha. Durante a formação, eu falei, não prefiro jornalismo. E você é daqui? Não, eu me formei em Curitiba. Curitiba? Eu comecei no Rio Grande do Sul e daí terminei a faculdade em Curitiba. Que legal. No meio do caminho, não, faltava 1 ano para a formação, eu mudei para Curitiba, que eu queria ir para lá depois de formado. Falei, bom, já que eu tive a oportunidade de ir, eu fui antes. Então, fiz 5 anos de faculdade na época, né? Daí tem que fazer adaptação de matéria, tudo. Mas saí do jornalismo e não atuei como jornalista.
Só atuei durante a faculdade. Sim. Então, Aí assim, foi pro ramo de negócios. De desenvolvimento de pessoas, treinamento, negócios, mas a comunicação nunca deixou de ser. Esse negócio que você falou assim, É isso. Eu tenho essa mesma vibração. Comunicação. É isso. Essa E a gente acaba indo representação. no mercado né, empresarial, a gente acaba indo para isso, pessoas. Porque a gente, né, quem tem essa dom de comunicação acaba indo para pessoas. E É que no fundo- é encantador, né? É que no fundo tudo são pessoas, né? Tudo são pessoas. Não existe CNPJ. CNPJ é fantasia. CNPJ é uma constituição estatal, né? número. Que você precisa apresentar resultado e pagar imposto, obviamente. Mas, no fundo, tudo é feito de pessoas. Não existe CNPJ forte com CPF fraco. CPF fraco. Não existe. Não Aí existe. você... Tá, vamos lá. Assim, o que me chamou muita atenção, Aline, foi essa tua dinâmica de mais com menos. De verdade. Porque 3 vezes mais, com metade do quadro de funcionários. Porque isso é Exatamente. muito diferenciado. Assim, a gente acabou de chegar no cruzeiro agora. Eu adoro fazer cruzeiro. Eu tô no meu 16º cruzeiro. Oh, meu Deus, sério? Eu já graduei 3 anos. A minha tá no 3º. Falei com ela, Fê, você vai fazer 100. Até. E quando é cruzeirista tem que ser 5. Então eu estou em graduação. A partir Então do estamos. A partir do 5º é cruzeirista. Nem sabia que tinha grade aí. Que aí você já entende o balanço do mar. Então, assim, e o cruzeiro é um negócio muito legal. Isso foi uma das coisas que me chamou a atenção e acabou despertando em mim essa vontade de fazer mais. O cruzeiro é uma empresa que é um país. Ali é um país em deslocamento. Então, você tem todas as normas, os regramentos, você tem tudo para fazer uma convivência harmoniosa. Porque imagina, você pega navio com 10 mil pessoas. Sim. E nacionalidades de todos Com os nacionalidade, com língua. Línguas. É um conglomerado de cultura ali absurdo. Sim. E o que. É tudo certo para dar errado ali, né? É verdade. Exatamente. É verdade. E o que acontece? A cultura italiana, ela tem esse princípio de gestão muito arrojado. Muito arrojado. E é por isso que tudo funciona muito bem. E eles carregam essa primazia de mais com menos, mais com menos. Inclusive, no Brasil, os cruzeiros têm uma dificuldade de contratação muito grande, porque no Brasil, aqui, quando você entra no navio, você está sob as normas da CLT. Da CLT, Brasileira, no caso. sim, brasileira. A legislação brasileira. Que você tem que trabalhar durante determinada quantidade de horas e descansar a tal hora. E quando você cai dentro do navio, você não tem isso. Porque existe uma rotina de convivência ali muito arrojada. Verdade. Então, eu tô falando isso porque, assim, mais com menos não é uma cultura ainda brasileira, as que a gente consegue encontrar com facilidade. A galera tem muita dificuldade nisso. Quando que você percebeu? Foi na pandemia que você percebeu essa necessidade de você diminuir o quadro e sim. remodular a posição Sim. de todo mundo? Sim. Olha, em 16 anos eu tive apenas uma trabalhista que me custou R$1.000. Outra vitória. Outra vitória. Porque a gente Vai tá... continuar assim. Amém. Porque nós fazemos parte, infelizmente, do país com o maior volume Sim. de trabalhista por metro quadrado. Exatamente. Então, não foi por esse motivo. Porque a maioria dos empresários reduzem porque eles só incomodam, eles só Sim, incomodam. E até Aquele pensando em não discurso. ter incomodação, né? Aí o cara Isso. tira o contador e bota a mulher pra fazer contabilidade, porque pelo menos a mulher tá no negócio, e tira o gestor e bota o filho, ele vai Isso. botando todo mundo da família. Não, pior erro. Eu fiz o contrário. O meu processo foi o contrário. Eu comecei com toda a família e eu pensei no plano, como é que eu vou tirar cada um? Que massa, cara. Como é que eu vou tirar cada um? Porque senão eu não consigo ser eu. Eu vou ter que ser a filha, eu vou ter que ser a irmã, eu vou ter que ser a namorada. Até o namorado eu coloquei, eu disse nunca mais. Quando eu terminei com o namorado, que era o meu gerente, minha família ficou sem falar comigo. Eu disse, oi? Você fez o caminho contrário. Eu fiz o caminho contrário. Tudo Que massa. diferente. Nós Mas viemos essa tua visão, essa tua interferência veio da onde? Né? Porque é uma aonde eu estudei. na Europa. A escola, né? Porque teve essa base muito bem Isso. fundamentada. E como lá, eles se modelam muito nos Estados Unidos. Eles se acham superior, sim, óbvio, com toda a vida. Sim. Mas os Estados Unidos dominam o mercado ainda. não tem como. Então, aí, o que eu segui? Essa ideia, lógico, parentesco zero, mínimo possível. Foi aprendendo. E daí, ali na pandemia, eu busquei tecnologia. Eu ainda não tenho mais tecnologia porque o meu cliente me botou muita barreira. Porque o futebol, eles mesmos falam, são meio assim, chucro, né? Eles são meio brutos. Tem que ser, são bruto, brutos. tem que ser muito manual as coisas para dar certo. Isso. Então,
minha barreira de não estar com mais tecnologia foi principalmente meus clientes. Porque eles falaram, Aline, tu tá indo muito longe, Aline, é muita coisa nova, Aline, você tá sempre inventando coisa. Pode falar com nossos clientes que eles vão dizer isso. Mas conta um pouquinho de tecnologia. O que tu inovou em tecnologia? O principal, sistemas. Sistemas. De controle, de tudo. De tudo, sistemas. Eu montei minha planilha de Excel e da planilha de Excel eu busquei sistemas para que eles me entregassem números. A gente é muito baseado em números, como meu pai é formado em contabilidade, PJ não se mistura, vocês são no financeiro, com PF. Então, isso nunca aconteceu na nossa empresa, nunca. Então, porque ele sempre foi muito ferro e fogo. Uhum. Então, a base para uma empresa é vendas e financeiro, né? Gestão de números mesmo. Então, ali eu precisava enxugar a máquina. Então, eu pensei, tecnologia, para eu ter menos pessoas, porque a minha folha já estava chegando a 25%, quase 28% do meu faturamento. Eu falei, não. É muita coisa. É muita coisa. Então, eu ficava ali na porcentagem ajustando. Eu falei, não. Eu falei para minha gerente, não vai dar. Desse jeito, eu estou trabalhando para os outros. Não. Aí, eu comecei a pesquisar e visitar as principais quadras esportivas no Brasil. E no mundo não cheguei a olhar, mas no Brasil, sim. No Brasil, daí eu pesquisei e fui lá ver o que eles estavam fazendo, né? E ali eu comecei a juntar um pouquinho de cada. Meu pai ainda brincava, por isso que são as barreiras, né? Ele falava, mas filha, a gente já é tão bom, a gente já tá na frente do mercado e você ainda vai olhar os melhores? Eu falei, claro, por que eu vou olhar os piores? Os que estão abaixo de mim, eu vou sempre me inspirar nos melhores. Tem gente fazendo, vai modelar. Eu vou modelar. Então, eu coloquei o quê? A tecnologia, o Shop, né? Coloquei o Shop Self-Service. Ali foi uma berraceira dos clientes, mas coloquei 2 câmeras frias com 16 torneiras de chopp. Lá tem o vinho também e coloquei água. Água não mineral, filtrada. Coloquei uma água filtrada lá, geladinha, para beberem também. Coloquei isso. Tirei, por isso que são ajustes finos que o empresário precisa fazer. Na época, eu vendia, assim, era um estoque de 20 metros quadrados só de cerveja. Falei, vocês estão doidos? Eu vou botar chopp. Eu não tenho um monte de engradado de cerveja e não preciso de garçom para recolher. Um espaço absurdo se ocupa. 10 mil metros quadrados. Imagina. Cara. E hoje tem empresários que dizem, Aline, volta com a cerveja. Eu falei, tá, bebê. E aí, você que vai recolher as garrafas em 10 mil metros quadrados? Porque eu não vou conseguir pagar essa quantidade de funcionários. E além do perigo. Sem dúvida. Garrafa, muita criança lá na CELD. E aí quebra, não vê que tem caco. E a criança anda descalço lá na CELD. Enfim, a gente ficou muito família. Nós ficamos muito família. Um ambiente muito familiar. Então, foi isso. Eu coloquei isso e tirei garçom. Nossa, foi uma berraceira. Eu falei, não temos garçom, não trabalhamos com garçom. É só uma senhora que passa limpando a mesa, recolhendo tudo mais. Tudo self-service. Tudo self-service. Então, hoje eu tenho pratos de plástico. Porém, a nossa campanha desse ano é sustentabilidade. Tá, legal. Esse ano a gente se desafiou, porque a gente adora um desafio. E aí nós estamos trabalhando com a sustentabilidade e esse ano é reduzir lixos. Quando aconteceu toda a tragédia com o Rio Grande do Sul, foi aonde a gente tinha muito gaúcho trabalhando na nossa equipe. Então, assim, foi um clima muito ruim de morte, assim, de perda muito grande. Falei, gente, a gente é uma agulha, né, no mundo todo, é uma formiguinha. Mas a gente vai ter que começar. Então, cada um faz um pouco e esse pouco vira bastante. Isso, então nós vamos agora, esse ano, nós vamos colocar pratos de melanina, né? Melanina. Tá. Vamos comprar a máquina de lavar louças e tudo mais. Vamos incentivar mais a caneca, ao invés do copo de plástico, para o chopp. Pô, né? Diminui um monte, cara. Diminui um monte. Ainda mais região praiana. Sabia? Exatamente. Então, a gente vai fazer esse caminho esse ano. E esse ano também o que a gente vai trabalhar é com totens. Para daí o próprio cliente pedir, né? E já está pronto, principalmente comida, gastronomia. E aí depois é só retirar com senha e tudo mais e saber quando está pronto. A tecnologia. Então, assim, em restaurantes é muito comum, mas em centros esportivos não é. Não é? Exatamente. Só que faz total sentido porque você pode também no final de semana ir com a família lá. Tem comida, tem bebida. Fica então familiar, como você pode falou. usufruir como passeio também.
Exatamente. Não necessariamente para usar só para atividade esportiva. Isso, todos que estão nos ouvindo, são 7 churrasqueiras, né, com uma área gourmet que a gente está montando agora também. Você vai lá, aluga uma parte dessa churrasqueira, leva a sua família. O parque à beira-mar. Exato. Tanto que as famílias aqui da nossa região estão descobrindo a nossa empresa como um lugar de festa. E aquelas famílias que gostam de ambiente aberto, arejado, com 4.000 metros de grama para as crianças correrem. Para gastar energia. Para gastar energia, voltam bem sujinhos para casa. Então, esse é o nosso espaço. Então, a gente vem com outra proposta de casas de festa, né? Que é um quadrado fechado, onde a criança não vê nem a luz do dia. Então, nossa proposta é outra, realmente. É mais qualidade de vida. Então, a gente fez todo esse caminho. E, mesmo assim, eu ainda tinha alta rotatividade. Então, o nosso 5º valor... chegou. Veio para complementar a frase. Chegou na hora certa. Chegou na hora certa. Espiritualidade. Espiritualidade. Porque esse também foi um valor forte encontrado em todos nós. O sonhador, o fundador que sonhou, os 2 que investiram, né? E em mim. Porque a nossa empresa passou por tantos desafios que hoje eu digo que ela só continua de pé por um grande Deus, por um grande Senhor, Criador do Universo, e uma fé inabalável das pessoas que estão no comando para a gente continuar servindo a muitas pessoas. Porque lá a gente serve, são mais de 7.000 pessoas que passam por mês lá. A gente serve muita gente. Então, assim, às vezes o meu desafio é colocar isso na cabeça do meu time e dizer, cara, vocês têm noção que vocês passam, mais de 10.000 pessoas passam por vocês ao longo do mês? Então, olha como vocês conseguem impactar positivamente, tendo uma espiritualidade trabalhada. E não estou falando de religião. Sim. Né? Mas para quem não estou falando de religião. Óbvio que sim, aqui no nosso país, tudo tendencia para o cristianismo, para Jesus. Né? A maioria das regiões são essas. Mas eu, particularmente, estudo muito os Vedas, yoga, né, os mantras. Eu, Aline, também me identifico com tudo isso. Né, até uma dica para o nosso amigo Sandro aqui, buscar um pouco mais de meditação desse ponto. Meditação. Aí, Sandrão. Pegou a Esses dica? momentos a gente não surta daí. Esse podcast é multiplural. Então é isso. Hoje a gente incentiva, a gente faz orações, tudo. A gente fala sobre a Bíblia. Né? Eu trago todo esse olhar com muita sutileza sobre a meditação, sobre silenciar a mente, sobre cuidar do corpo. Sim. Né? Para mim, isso é espiritualidade. Cuidar do corpo é a espiritualidade. Né? A gente trabalha com esporte. Mas, para mim, o esportista, muitos também têm muita fé. Porque todo esportista reza antes de entrar na competição, é ou não é? Exatamente. Inclusive, aqui, deixa eu já fazer um paralelo com a Arena da Riqueza. Que a Arena da Riqueza, para você que está assistindo o nosso podcast, pode estar pensando, legal, é um ambiente que fala... Não, a Arena da Riqueza é muito mais que isso. Nós somos um centro de desenvolvimento pessoal para empresários, tá? Onde nós temos um programa de treinamento que você carrega 52 traços de personalidade que comprovadamente o empresário precisa para desenvolver. Inclusive, a espiritualidade é um deles. Então, ao longo da semana, os nossos empresários, eles têm um conteúdo em cima de um traço de personalidade. Nessa semana agora, a gente está falando sobre inovação disruptiva. Olha que bacana. Então, a gente lê livro, a gente assiste filme, a gente vê alguns vídeos do YouTube muito próprios para isso. Um capítulo da Bíblia que tem relação com isso. Por quê, empresário? Você é um todo. Não adianta, você não vai conseguir ser um pedaço, tá? Você tem que ser um todo, principalmente por a questão de você estar com pessoas. Exato. Né? Então, se você não sabe, ficou sabendo agora, a Arena da Riqueza é um complexo de desenvolvimento humano, tá? A gente tem uma base muito forte de mentores que auxiliam todos os nossos afiliados, e fica o convite para você conhecer mais sobre isso aí, né, amor? Exatamente. Mas deixa eu fazer uma pergunta para a Aline aqui, que a gente já está chegando no final, cara. Passa muito rápido isso aqui. Passa. Aline, e me diga uma coisa. Você entrou no jogo, assumiu o papel de fazer a coordenação do projeto, certo? Hoje você é a CEO do negócio? Isso. Você é a CEO. As decisões, como que fica a tomada de decisão do negócio? Como é que você gerencia isso na empresa? Como é que é feito isso na Celge? Isso. A tomada de decisão, para nós mulheres, eu acredito que é sempre um calcanhar, porque mulheres, né,
feminino segue masculino, né? Esse é o Certo. ensinamento. Então, ao longo dos anos, isso foi o músculo que eu mais exercitei ao longo desses anos que passou. Foi da decisão, do posicionamento, né? E o meu primeiro grande professor foi meu pai, com certeza. Né? Eu digo que meu pai foi meu primeiro mentor. Ele que me ensinou contabilidade, ele que me ensinou gestão de pessoas, ele que me ensinou amigos, negócios à partes. Certo. Né? Você tem que botar o valor maior. Então, ele sempre me provocou para ser melhor, na verdade. Deu essa direção. Sempre, sempre. Eu entrei na empresa, lá a empresa tinha um nível de amizade muito grande. Então, o nosso fundador teve a dificuldade de cobrar seus amigos. Certo. Né? Porque amigo que é amigo paga, tá, gente? Isso que é bem amigo, isso que é amigo, tem que pagar. Amigo que amigo prestigia. É isso aí. né? Prestigia e paga. É isso aí. Isso que é amizade. E não pede desconto. Olha só, tem um fantasma verdade. falando do outro lado da Tem, parede eu lá, falei que cara. Olha vocês só, escondam meu. ele. Hoje o episódio tá nós três, o telespectador e a mesa de som. E a mesa de som. E a gente tá sem microfone e tá gritando atrás. Hoje a gente tá sem microfone. E não pede desconto, eu concordo. Então, eu entrei nessa cultura. Então, meu pai, imagina, além de ser autoridade como pai, era autoridade como uma oportunidade de eu ser empresária. Sim. Pensa, com 24 anos, você falou, comecei desde cedo. Sim, comecei desde cedo. 24 anos eu assumi a CELD. Então, ali... Mas os 4 anos anteriores me prepararam na Europa, porque ali eu penei, né? Ali eu limpei chão, ali eu limpei banheiro, ali eu já tive realidade nua e crua. Ali né? eu cuidei de crianças que não foram minhas, né? Então ali me preparou. Então, quando eu entrei, eu nunca me esqueço, era R$480 a mensalidade da quadra, eu sonhava com esse valor. Ele olhou pra mim e ele disse, você vai ter que cobrar de todos. Eu falei, oi, como? Olha lá, eu tô todo homem barbado, como é que eu vou cobrar? O Joãozinho não pagava, o Zezinho não pagava. Eu falei, como é que eu vou? Nossa, esses homens davam um pulo desse tamanho, assim. Aí, o que eu fiz? Só contando uma história. O que eu fiz? Hoje, a gente sabe, quando tá dando problema é porque precisa ajustar processos. Né? O cliente está dando problema, então não estou sendo boa o suficiente no meu processo. O que eu olhei? Eu falei, ô Papi, eu chamei ele de Papi. Ô Papi, me dá um advogado? Preciso de um jurídico bom para me orientar. Não, filha, mas jurídico, por quê? Tu acha que vai dar algum processo? Eu, sim, não. Eu quero que ele me oriente para não dar processo. Para não dar processo. Então, eu já vim com essa cultura, porque lá fora eles já faziam isso, há 16 anos atrás. Então, fui pro advogado, ele não entendia nada. Porque ele só lidava com processos. Entende? Eu falei, cara, eu só quero que tu me oriente com os contratos. Me dá o pior cenário, porque eu não tinha esse conhecimento. Eu comecei a administração assumindo a CELD. Então, assim, eu quero que você me oriente. Então, assim, começamos. Então, a minha tomada de decisões sempre foi embasada com pessoas que sabem de coisas que eu não sabia. Certo. Sempre. Então, peraí, se eu não sei, não dá tempo de eu estudar, então eu preciso de alguém que estudou e sabe mais do que eu nesse assunto específico para que eu decida o que é melhor para mim e para minha empresa. Então, a minha tomada de decisão eu comecei a construir assim. Então, eu sempre, ao longo dos anos, investi em mentores, em consultorias, que também não era nada comum, né? Eu era a louca do rolê. Não era, exatamente, não era comum. Não era comum. Hoje é muito comum essa orientação. Muito. Mas há 5 anos atrás, antes da pandemia, não tinha Antes da pandemia. não existia essa referência. Era jogar dinheiro fora. Você vai pagar um consultor para vir te dizer o óbvio? Sim, porque o óbvio precisa ser dito. O óbvio sem ser feito. É óbvio depois que falou. Até então... Eu me senti uma burra, né? Deus, como é que eu não vi isso antes? Mas Tava aqui, na minha cara. É o óbvio precisa ser dito. Então, assim, eu fui indo, eu fui crescendo, porque, né, uma pessoa muito feminina, né, com traços bem femininos, assumindo um mercado bem masculino. Então, eu fui me blindando e entendendo como que os homens pensavam, como que era. Então, no primeiro, deu 2, 3 meses de empresa, eu já estava com regimento de disciplina e com contratos. E ali eu fui a megera para o meu cliente. O meu professor, o Caio Sant'Angelo, né, que é um ícone, ele tem a Wave lá de Navegantes, ele foi o meu mentor em marketing. Então, ele me ajudou na universidade. Todos os professores, assim, eu sensibilizei. Como uma boa vendedora, eu influenciei a todos. Então, os meus professores na Univale eram meus mentores. Eu sempre ia com problemas, com dúvidas, com perguntas. Você usou a faculdade com um exemplo prático. Um exemplo.
Ali eles... Da forma que deve ser usada, né? É verdade. Venhamos e Vocês convenhamos. universitários não é só para pegar diploma. Só teoria, sacanagem, Porque não a é. teoria, ela fica dentro da sala. Quando sai pra fora, é que tem que colocar em prática. E se a pessoa, se o universitário, né, esse jovem que está começando a carreira agora, consegue unir isso é fantástico. Então, escolha um emprego onde você vai colocar, quero ser médico, área de saúde, mas estou lá trabalhando atendente do shopping. Não, peraí, alguma coisa está errada aí na tua carreira. Não é assim, né? Tem que ter coerência. Tem que ter coerência, do meu ponto de vista. Então, foi isso. Então, minhas tomadas de decisões sempre foram baseadas nisso. Aí chegou um ponto, para complementar, para mulheres que nos assistem, que você não vai mais e você parece que é sempre dependente, sempre indo. E aí foi onde eu disse, não, existe algo maior que eu vou precisar confiar. Que nem todo mundo vai me dar a resposta. Aí ali, eu disse, um mergulho no meu autoconhecimento. Eu preciso entender como eu funciono na tomada de decisão para que eu seja mais rápida, para que eu veja a cilada antes que alguém me diga e já seja tarde. Então, foi aonde eu mergulhei no autoconhecimento. Porque sem esse autoconhecimento, a gente fica muito perdido, né? Fica desorientado. Essa já seria a minha próxima pergunta. Quem está acima, né? Porque o empresário, ele tem uma carreira solitária. Você tem que ter pessoas para conversar. Muitas vezes não encontra ou, enfim, não gera afinidade. Não. Então, você fez essa autoanálise e você faz essa autoajuda com você mesmo. Isso. Não, sempre continuo com os mentores, né? Tanto Sim, que a minha mas, voz né? está assim, porque eu estava uma semana em imersão com um professor. É que você não fica à mercê e você não fica dependente. Né? Isso, e cada vez mais, porque também outra característica do feminino que eu fui aprender, eu me punia por isso, mas isso é uma característica de nós, mulheres. É difícil ficar sozinha, não é verdade? Para homens é muito fácil. Não Vocês nascemos para isso. Sim. Cheguei em casa, liga, bate caverna, me deixa sozinho. E a gente já tem a cultura de deixar sozinho. A mulher não. A mulher vai dar conta do filho, vai dar conta da comida. Vai dar continuidade. Vai dar continuidade. É verdade. E aqui, antes da gente encerrar, trazendo uma pergunta pro pessoal e, né, para quem está nos assistindo, como que você, Aline, como mulher empreendedora, mãe, enfim, todos os papéis que nós atuamos, desenvolvemos, como que você uniu ou como que você vê esses papéis sendo desenvolvidos hoje? Porque ao mesmo tempo que ele nos ajuda, ele nos atrapalha, porque a gente tem vários papéis, né? É uma Aline igual para todas, é uma Aline que separa cada departamento. Como que você vive isso hoje? Que te ajuda? Teve uma fase que eu tentei separar e a gente não consegue se dividir. Na verdade, a gente está na fase da união, da unidade. Então, unir dentro de nós mesmos os nossos papéis é fundamental. E, no meu ponto de vista, como encarar isso? Que Tony fala, né? Mude a sua narrativa e você muda a sua história. Então, que história que eu estou contando para mim mesma que isso me dificulta? Né? Que problema que eu estou botando em cima da minha filha em falando que eu não estou fazendo tal coisa por causa dela? Isso é um peso para um filho. Né? Então, é muito esse equilíbrio. Agora, Sandra vai falar alguma coisa lá. Eu sempre fui uma pessoa que foquei muito no trabalho. Sempre. E isso é muito fácil para mim até hoje. A minha personalidade tendencia para isso. Certo. Porém, hoje a gente tem muito conhecimento, muitos estudos, né, a nível mundial, porque veio do Tony, esse ensinamento, e ele que treinou todos os coaches do mundo, que primeiro é Deus, depois família e depois trabalho. Uhum. Então, quando eu olhei essa ordem, eu falei, opa, preciso ajustar. Sim. Né? Porque você começa a construir uma carreira muito solitária, mas o ser humano não nasceu para viver sozinho. Né? A maior parte da minha vida eu me viro bem sozinha. Eu vou para outro país, eu viajo, eu falo outra língua, eu me viro, eu adoro esses desafios. Porém, a gente não nasceu porque é mais fácil ficar sozinha, do meu ponto de vista. Sim, óbvio. Chega a ser até cômodo. Chega a ser cômodo. Sim. Agora, você se relacionar, você acordar sobre o mesmo teto e tudo mais, então esse é o desafio. Então, foi onde eu comecei a me olhar todos esses papéis com muito amor e carinho e falar, eu preciso que todos estejam no mesmo nível de qualidade. Em harmonia, né? Em harmonia. Mesmo nível de qualidade. Então, a minha dica que eu dou para as mulheres é olhar com o mesmo carinho que olha para cada unidade de si. Porque nós só conseguimos ser íntegras e inteiras quando a gente olha com carinho para cada unidade. Eu digo que é cada papel. Como que eu estou desempenhando como filha? Como que eu estou desempenhando? Eu me autoavalio. Parei de me autocobrar. Eu me autoavalio. E ali eu faço as melhorias. Como, por exemplo, esse curso que eu fiz semana passada foi com o professor Hilário Trigo,
que toda a base dele é do Vedas, né, da parte da Índia, do Oriente. Depois ele veio para a parte de constelação familiar na carreira dele. E agora ele está unindo com o coach, com o Tony Robbins. Ele foi 9 anos para o Tony. Então, o que a gente estudou lá? Toda essa parte prática do mundo externo, do coach. Mas para eu viver aqui fora uma vida de paz, uma vida de riqueza, como vocês ensinam, vocês sabem, a gente precisa primeiro ter riqueza aqui dentro. Tudo começa de dentro para fora. Tudo começa dentro. Tudo começa dentro. Então, como que eu vejo hoje todos os meus papéis como uma oportunidade de eu ser a minha melhor versão, sendo cada dia como eu sou aqui dentro, eu sou ali fora, sendo o mais íntegra possível. Top. Muito bom. Fantástico, fantástico. Já tem um problema, tá acabando. Tá acabando. É que nem cruzeiro, né? Tem uma alegria e uma tristeza. É verdade. Bom que tava no cruzeiro e ruim que tá acabando. Tá acabando. Então vamos pro bate-bola. Mas foi um baita do episódio pra gente encerrar aqui. A gente faz literalmente um ping-pong, um bate-bola. E aí eu vou te perguntar algumas coisas, ali você responde por uma frase ou uma palavra que faz mais sentido pra você. Tá. Hoje, a Aline, o ponto forte da Aline é o quê? Ser mulher. Ser eu mesma. E o que a Aline considera que foi o seu maior desafio que tornou essa mulher autêntica hoje? Meu maior desafio... Nossa, como eu amo desafio, a bate-bola pra mim é complicado, gente. Eu sou bem prolixa às vezes. Meu maior desafio, assumir a empresa. Foi meu maior desafio. Futuro. O que vem na tua cabeça quando você pensa no futuro? Futuro, família. Boa. Família. O ensinamento da Aline para sua filha. Como tem sido isso? Exemplo. Ajustando os meus exemplos. E o que a Aline quer deixar na empresa como marca? Como marca, que sim é possível. Yes, you can. Yes, you can. Boa. E para quem está nos assistindo, que é mulher, que é empreendedora, né, que com certeza se identificou com você, o que fica de orientação? De orientação? Estude. Busque o conhecimento, porque o conhecimento é a única ferramenta que te tira do ponto A para ir para o ponto B. Escolha os professores certos. É essa a dica que eu dou. O mais é consequência. O resto vem depois, né? O resto vem depois. Muito Obrigada. Bom. Aline, Obrigada, gente, pela oportunidade. Que te agradece. A gente sabe que a tua agenda é super lotada. Foi um bate-papo que eu tenho certeza absoluta que vai ajudar muita gente. Dentro da arena, muitos empreendedores vão pegar esse episódio e vão ouvir, vão mais vezes, vão ter contato mais vezes, porque foi de muita sabedoria. Essa é a nossa função, né? Ajudar outras pessoas, contribuir, transbordar, isso que é riqueza, né? Exatamente. Transbordar a tal ponto que nutre a muitos, serve a muitos. Gratidão mesmo pela tua vinda. Obrigada, gente. Aline, foi uma satisfação enorme e eu tenho certeza que as pessoas também querem te conhecer mais e saber mais sobre o seu trabalho, sua vida, como é que as pessoas te encontram online. Isso, antes de tudo, entre na nossa rede social, @Celd Esportes. Estamos lá no TikTok também. SELD. Não, é C de casa, E de esporte, L de lazer, D de dado, Celd Esportes em português. Tá. Tanto no TikTok quanto no Instagram. Temos nosso website também para mais informações. E na minha rede social, Aline Cristina Dalmolin. Né? Que esse ano a gente está com um projeto de cada vez mais também trazer conteúdo de tudo isso que a gente conversou lá para a gente poder compartilhar e incentivar outras mulheres que querem ser empreendedoras, né? Querem ir para um próximo nível de vida e yes, you can. Assim é possível. Vamos nos unir. Muito bom. E como que eu encontro você, Michele, na rede social? Meu Instagram, para quem quer acessar e entender tudo sobre construção de patrimônio por meio do consórcio, é @Michele Tolassi. E o seu, meu amor? O meu, otaviomoura.finanças, e você vai encontrar assuntos diversos dentro do universo do dinheiro, de finanças, de investimentos. Bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela tua audiência. Compartilhe esse episódio com o máximo de pessoas que você puder. Com certeza vai ajudar demais esse empreendedor, essa empreendedora a compreender mais o jogo do mundo de negócios. E vamos terminar brindando, amor? Vamos terminar de forma nova, assim, ó, dando um brinde aqui esse episódio. Um brinde. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Até mais.